O lugar principal do festival sempre foi essa mostra Panoramas do Sul, que é a mostra que é um edital público, onde os artistas submetem os trabalhos, porque eu acho que é a maneira mais democrática de você alcançar esses artistas, e ela é um sucesso absoluto. Hoje a gente tem quase 3.000 trabalhos inscritos no festival, vindo de tudo quanto é lugar do mundo. Bom, eu acho que há muitas formas de começar esses percursos, e uma das formas que a gente escolheu para começar essa exposição foi com esse filme da Vera Chaves Barcelos, que é um filme que se chama A Definição da Arte. A personagem, a artista, está sentada ouvindo uma palestra e ela cochila. Assim, e eu acho que esse é um jeito de começar curioso, porque a gente está falando desses discursos, desse meu discurso aqui agora, dessa minha tentativa de elaboração conceitual. Eu acho bom começar um percurso com esse alerta, que às vezes cochila. Depois da Vera, a gente então vai para uma artista do Pará, Luciana Magno. Ela se coloca nessa situação, eu acho, muito especial. Ela está na beira da Transamazônica, esse corpo que se coloca ali como um monolito, né? uma composição antropomórfica ali, simboliza de uma maneira muito sagaz mesmo as dificuldades desse tipo de projeto. É um meio de estrada, mas é um fim de caminho também ali, né? E aí acho bonito que, como agora a gente entra com o trabalho do Iosso, ele, enfim, faz essa estrutura de um cobogó. E aqui essa parede de cobogó, ela tem, obviamente, uma condição frágil, né? Ele é produzido com uma espuma, ele está colado de uma maneira muito espontânea, e acho que fala também da fragilidade, um pouco desses símbolos todos e da forma como eles constroem os espaços e conformam um pouco a nossa relação dentro deles. Obrigado agora por esse trabalho, né? Obrigado por essa estrutura. Tem essas obras do PJ. Primeiro invade espaço, ela tem um elemento arquitetônico, de uma ruína arquitetônica, e é uma pintura absolutamente desestruturada, né? Ela não está em tela, ela está colada, tem uma linguagem urbana, de rua, que está presente nesses dois trabalhos. Eles nos levam também a observar e ouvir um pouco o discurso proferido aqui pelo Carlos Mellon, que está lendo o Manifesto do Rio Negro, que conclama um pouco um retorno ao natural, à natureza. E o vídeo se chama Emissão porque é na emissão desse texto, né, nesse deslocamento que se dá não só de um tempo e espaço, mas também porque quem fala, a voz que sai ali, que é emitida, é uma voz feminina. A Amazônia constitui hoje, em nosso planeta, o último reservatório, o refúgio da natureza integral. Acho que ainda falando desse lugar América, tem o trabalho do Beto Suafati, e aqui ele acha documentos e ele conforma essa situação que ele está falando de uma disputa marítima do Chile com o Peru. Ele organiza aqui diversos elementos dessa pesquisa, mas acrescenta também um elemento que pode ser da ficção, que pode ser de uma fabulação. O trabalho do Rodrigo Kass, ele faz um comentário muito sutil, mas acho que muito significativo sobre essa tradição neoconcreta. E acho que ele faz um comentário sobre cor, sobre forma, sobre dobra, sobretudo na relação de todos esses elementos com o corpo, com o ambiente, com o espaço. Acho que um outro comentário agora que caminha e que leva a gente para o contexto da arquitetura são essa instalação da Clariane, né? São desenhos e filmes. Ela está falando, talvez, da destruição de um mito, assim, ou da fragilidade desse mito. Ela está comentando, né, a construção de Brasília. Ela coleta depoimentos em que não só o Lúcio Costa, mas o Niemeyer, eles se recusam a discutir e a tratar de chacinas que aconteceram, mortes que aconteceram durante a construção de Brasília.
Para um pouco. Eu não vou falar sobre os acontecimentos que eu não conheço. Para aí. As fraturas do modernismo vão além das rachaduras dos prédios, assim, e acho muito significativo que não se discuta isso. Mas essas histórias precisam ser reescritas de alguma forma e ela é sempre cheia de fissuras. Um dos assuntos ou temas que emergiu no processo de seleção de obras para a exposição Panoramas do Sul foi justamente a impossibilidade de se divisar, de se definir uma imagem de futuro mais concreta e palpável. Uma das obras que de alguma maneira trata disso é a da Maya Watanabe, nesse filme, onde ela registra numa panorâmica uma paisagem desértica, absolutamente abandonada, e que vai, em algum momento, incorporar uma imagem da construção humana. Na obra da Taus, novamente, a ideia de ruína está presente. Essa é uma ruína do Cáucaso, onde nós vemos a figura de um homem num ritual de dança, que de alguma maneira, no contraste com essas ruínas, vai simbolizar uma relação bastante tensa e complexa entre passado, presente e futuro. Uma outra obra que reitera ainda essa preocupação é essa escultura da Débora Bolsoni, uma escultura que é resultado de uma ação performática. Essa é uma obra feita de areia e essa areia está ruindo, um pouco sinalizando essa ideia da desconstrução daquilo que nós tínhamos como a solidez do século XX. Esse é um filme do Pablo Lobato, que é um loop em 16 milímetros da imagem de um relâmpago. Esse relâmpago é repetido à exaustão, de alguma maneira reiterando as próprias qualidades do filme, mas, por outro lado, para além das questões mais formais desse projeto, de novo nos remete à natureza e essa complexa relação entre cultura e natureza que se impõe à nossa agenda atual. Essa obra da Louise Bourcaille, ela vai investigar o Haiti. São 3 narrativas que se contrapõem, que se sobrepõem, e nessas narrativas ela vai discutir uma certa herança cultural que ainda se faz presente lá. Essa instalação do Daniel Jacob, ou a peça fundamental, é um filme onde ele vai construir ao passo em que ele desconstrói uma narrativa. Até porque ela é apoiada majoritariamente na linguagem e o artista, de alguma maneira, tensiona as próprias possibilidades semânticas da linguagem verbal. Até que ponto o discurso e a linguagem que nos permitem compreender o mundo também não nos afastam da própria realidade. A obra do Tchéquara, ele vai investigar e explorar visualmente um ritual fúnebre do Mali, que é um ritual de passagem com esses ritmos e com essas roupas típicas de uma cultura que vem se apagando, como é comum nesse processo de globalização, mas que lá permanece ainda assim muito potente. Esse trabalho do Paulo Nazaré parte justamente de uma árvore e vai propor esse movimento reverso, o retornando no tempo, num ato de rebobinar a própria história, de maneira a desfazer esses anos de opressão e de escravidão. Esse é um trabalho do Rafael RG, em que ele faz um recorte cartográfico construindo um híbrido de diversos mapas do continente africano. Ele vai explorar como a mídia no Brasil explorava notícias que davam conta de incidentes com negros. Nesse slideshow do Bedoya, trata de como há uma fluidez no mundo atual entre contextos culturais que se sobrepõem e como a própria questão da memória aparece aqui e ali e podem chegar a perder completamente sua razão original.
Essa tecelagem, essa padronagem vai ser construída a partir de um equipamento tecnológico que vai cruzar dados do Serviço de Informação sobre o Emprego na Grécia e a partir dessas informações que são digitais, desses códigos, isso vai gerar uma trama orgânica e analógica. E nessa obra está posta em discussão a própria ideia de democracia ou a ideia de autonomia dos povos, de emancipação dos povos e que parte finalmente por uma ideia de legitimidade no processo eleitoral e que deveria finalmente resultar numa emancipação cultural, política e econômica. E aqui nós temos uma obra que vai se inspirar no gênero musical para construir uma peça com rasgos de humor. Ela vai explorar essa situação que é experimentada por pessoas que buscam trabalho e não obtêm, que buscam justiça e não obtêm, ou que buscam simplesmente andar pelo mundo livremente, o que é vetado justamente através desses instrumentos burocráticos e legais. Thank you, sir. That concludes your invasive interview. Please move to the next terrace and stay there for an undisclosed waiting period. We'll be in touch. Uma das obras importantes nesse 19º festival é uma performance do artista Rodolfo Paride, que há cerca de 2 anos vem desenvolvendo um projeto a partir de um alter ego chamado Fancy Violence. Aqui no Vídeo Brasil, ela recupera performaticamente a ideia da Pietà, que tem nos seus braços não um Jesus Cristo branco, mas sim um homem negro. Uma questão de ressignificação simbólica, repensar quem são os ícones dessa nossa história. Então, nessa mescla, na sobreposição de tempos feita pela personagem Fancy Violence, a própria noção de história acaba sendo repensada. É interessante pensar como o corpo se relaciona com esse tecido social e como ele vai criando conexões com diversas outras questões, como a sexualidade, o corpo no embate com a paisagem, o corpo subjetivo. Nesse percurso da exposição, o corpo se apresenta em diversas maneiras. Como nesse vídeo Samba 2, parte do corpo se apresenta através de uma iconografia pulsante da nossa cultura. No trabalho do Philippe Bittencourt, ele constrói uma taxonomia de projetos para o exercício da performance. De 2010 e 2011, ele vai catalogando diariamente projetos que ele não executa para performance. O Solon se apropria de um conjunto de fotogramas que ele herda da família e ele constrói diversas narrativas a partir desses fotogramas. Ele quer dar vida a esses fotogramas, como aqui em Mixamitose, que ele está dentro de um matadouro e projeta esses fotogramas e faz essa relação entre a imagem do seu corpo e as imagens de cinema. Roy Dibby apresenta 2 filmes interessantes de analisar essa questão entre o corpo, a sexualidade e o ser político dentro desse tecido social. O primeiro filme que apresenta a intimidade de um casal em um quarto, discutindo questões relacionadas à sexualidade e à política, e no outro filme em que eles atravessam uma paisagem em guerra, uma paisagem de conflito.
Ruital nos apresenta a coexistência de diferentes mundos, de diferentes temporalidades. Ele está sentado na sua cama, vestido de mulher islâmica, e ele discute questões do seu corpo relacionadas a questões políticas do seu tempo e do seu entorno. Возраст. А тебе сколько лет? Тебе сколько лет? Расскажи. Сколько тебе лет? Тебе лет сколько? Maria Kramar, ela articula muito como a intolerância versus a sexualidade se projetam nesse embate. É nesse jogo que o vídeo se propõe através de uma coletânea de imagens que ela se apropria do YouTube. É nesse embate entre paisagem e subjetividade que se articula o trabalho de Valéria Américo, nessa ação performática que ela desenvolveu em Lisboa, chamado Pendular. Ela atravessa diferentes paisagens ao arrastar o piano, ao arrastar o som, a melodia que configura toda essa potência desse embate entre o eu e o outro. Há um estranhamento pulsante nesse filme, que é justamente o percurso desse besouro sobre essa estatuária. Ele discute todos esses processos de esquecimentos e de temporalidades a percorrer essa imagem. Esta secção explora muito e articula muito a ideia de história. É uma história onde vários tempos se sobrepõem. Então temos o passado, temos o presente e temos o futuro. O trabalho pacífico trata um bocadinho sobre o trauma na ditadura chilena do desaparecimento de pessoas que nunca se percebeu para onde é que elas foram. Depois temos o trabalho do Runo, que trata sobre uma história incrível, que é um monumento à descoberta da América, que foi oferecido a cerca de 50 estados e foi sempre recusado e acabou por nunca ser construído. E depois temos, por exemplo, o trabalho da Bianca Baldi, que usa a história do Vuitton, das malas Louis Vuitton, que foram feitas ou criadas no início para a exploração da África, para tratar sobre a ideia de colonialismo e de imperialismo. Este trabalho do Michael Greco, que utiliza os monumentos da Coreia do Norte e cria um cenário quase pós-apocalíptico, em que a água invade essa cidade e destrói a cidade, basicamente. Essa ficção também atravessa outros trabalhos, como por exemplo a Tocaia, onde está uma manada de vacas que olham diretamente para o visitante, para o espectador, e não se percebe muito bem o que é que está a acontecer, se elas vão atacar, se elas estão com medo. Então cria assim um ambiente muito estranho que ecoa super bem. Depois há, por exemplo, o trabalho do Daniel Monroy Cuevas, que é filmado no Museu Egípcio de Turim, e ele cria uma ficção à volta das estátuas, ele dá movimento às estátuas. Ele anima as estátuas e pensa um bocadinho como é que esse deslocamento transforma os significados das estátuas e, portanto, transforma o nosso entendimento do passado. As fotografias do João Castilho criam uma série de narrativas muito estranhas entre animais brasileiros, ou pelo menos animais tropicais, exóticos, de um ponto de vista europeu, e depois um mobiliário super europeu e muito antigo. Há um diálogo interessante entre as fotografias do João Castilho e este vídeo, que é filmado num subúrbio de Luanda. É uma cidade dormitório gigantesca que dá para 20 mil pessoas habitarem, mas no entanto tem cerca de 200 habitantes. Então há essa fricção também entre o que é real e o que não é real, dentro de situações que são reais. E este trabalho, esta escultura, porque é um monumento, e a ideia de monumento também reaparece em bastantes trabalhos, mas é um monumento vazio, é só um monumento ao vestido.
Outra coisa muito importante e que reúne os trabalhos todos é a ausência do ser humano. Embora eles tratem todos sobre história, o homem e a mulher não são representados, ou são representados via a sua ausência. E algumas obras que não estão aqui no espaço expositivo, na área de convivência, mas que integram a mostra Open Call Panoramas do Sul, são exibidas no cinema e me parecem relevantes dentro desse contexto. الكارثة تباطأت وتخلت عن كل رغبة في الصدم. Nessa toada vale mencionar o filme do Ali Sherry, que é um filme que vai explorar os abalos sísmicos e como esses terremotos, de alguma maneira, pode ser uma certa metáfora para abalos políticos determinantes no curso da história de um país ou de uma civilização. Agora veo uma multitud de manos. Há o filme da Tatiana, que também trata sobre um trauma na época de Guerra Civil do Peru. E depois há o trabalho do Cruz Padoar, e ele aí vai se debruçar sobre uma comunidade mineira e através da análise do trabalho deles nas minas, vai retratar e documentar toda essa comunidade via a música. Acho que uma outra forma de tratar desses assuntos da modernidade, dessas paisagens que vão se construindo, é um programa de filmes. O programa se chama Fricções, que começa com um filme da Lituânia, em que o visitante acompanha a abertura de um livro e esse livro vai se desdobrando e acontecendo. Tem um gesto muito formal nisso, mas também tem uma construção ficcional que vai acontecendo ali a partir de cada página e de cada dobra que é desfeita. O programa continua com o trabalho da Ana Vaz, que articula esses elementos da pedra, do minério, da rocha, do animal, da natureza, como uma mesma ordem de coisas. Que conecta com o vídeo seguinte da Tailândia, que fala dessa modernidade tailandesa, mas que é uma modernidade que se dissolve no momento em que ele vira uma ficção científica e toda uma população é atraída por uma figura piramidal que aparece. Eu acho que aí a gente já está entrando nesse mundo fantasioso em que a dupla Destructor mostra um viajante que caminha numa paisagem de neve, numa paisagem que leva ao mar. Praia. E o coitelinho não gosta. Às vezes ele aparece como uma figura masculina, às vezes como uma figura feminina, um viajante guiado por um afeto, por um grande afeto. E aí depois a gente finaliza esse programa com um filme da Letícia Ramos, é um submarino que se desloca por um lago congelado. O trabalho dela envolve uma performance, envolve a construção desse ambiente onde o filme acontece. O programa se chama Fricções e eu acho que ele consegue, então, talvez colocar esses elementos da paisagem, da arquitetura, de uma história, de fatos, ele tem uma certa verossimilhança, ele está ancorado em alguns momentos da história, sobretudo a história moderna desses lugares, mas ele vai resvalar para um ambiente de ficção, um ambiente irreal. Bom, esse trabalho que está aqui é um ambiente sonoro que está aqui no Sesc Pompeia. Ele é um jeito de acabar esse percurso, mas ele também poderia ser um jeito de começar essa história. É um trabalho que se chama It's a Perpetual Way, assim, é uma colagem da música do Caetano Veloso e acho que ela amarra de uma maneira muito interessante para nós o que acontece aqui e ali no Galpão VB, lá na Leopoldina, enfim, incitando e convidando a gente a passar por esses caminhos sempre.